aula de hoje a gente vai falar do Mendeley, né, um software ele funciona para gerenciamento de referência bibliográfica. Então você pode colocar nele tanto artigo, né, que é o que a gente usa mais nos cursos de ciência, química, biologia, né, entre outros. Você também pode colocar monografia, dissertação, tese, livro, apresentação em palestras, patentes, enfim, você pode referenciar e ter um material organizado dentro de uma biblioteca, né? Ele é uma biblioteca e você consegue fazer a leitura, adicionar notas, então ele é uma ferramenta bem versátil, né, para você utilizar, tanto para escrever o TCC, né, o projeto, TCC1, o TCC2, e depois também se quiserem escrever artigo, dissertação, então ele é muito utilizado. Ele é livre, então você não tem esse problema de ter que fazer a compra, ele é bem fácil de utilizar, ele permite a edição de alguns códigos, né, que em alguns outros que você compra os pacotes já você não tem essa flexibilidade, então você consegue editar algumas coisas dentro do Mendeley, inclusive se você tem alguma referência parecida, você não achou a referência no modelo certo que você quer, mas você consegue mexer num estilo já pré-existente e transformar para um estilo que você queira, sem ter que mexer em todas as referências, tá? Então, o Mendeley, vocês conseguem fazer download, espero que todo mundo já tenha feito o download do Mendeley, né, na página. Eu sou uma advisor do Mendeley no Brasil, então esse ano eu pretendo fazer várias iniciativas de promoção do Mendeley dentro da universidade. Quero promover alguns simpósios lá dentro, né, aberto não só para nós do curso de Química, né, mas também para os professores e para os alunos dos outros cursos, porque eu acho que é uma ferramenta muito potente, né, para gerenciamento de referência e para manter toda essa biblioteca de referência que vocês têm para leitura. Tá, então vamos lá. Então o Mendeley já falei o que ele é, né? Então, quando vocês fazem o download lá na página, ou se vocês entram pelo site, ele pede para vocês criarem o perfil, né, dentro do Mendeley. Então, é um perfil como se fosse um perfil de... Não sei se vocês têm o ResearchGate, né? Vocês conseguem colocar lá os artigos que vocês publicaram, né? Os materiais que vocês já apresentaram. E você também, dentro desse perfil, você tem uma biblioteca online, tá? Qual que é a vantagem dessa biblioteca online? Que você consegue ter acesso por um smartphone, por um tablet, né, por qualquer computador. Se você entrar, logar lá, você tem acesso a toda a tua biblioteca, não só no teu computador, que dá uma flexibilidade, né, para você trabalhar em diversas plataformas. Então, ele é um gerenciador de documentos e referências, a gente vai ver como fazer isso, né? Como inserir citações e como gerenciar essas bibliografias. Tá? Então, existem várias formas de inserir citações, que elas são desde você ir no site onde está o artigo, baixar lá onde tem o executável, e você clica num botão e ele já atualiza para a tua plataforma online, né? Ou se não, você pode inserir a partir de um PDF que esteja no seu computador. Então, se esse PDF tem um arquivo chamado metadados, tá? Esses metadados são as informações do artigo. E aí, o Mendeley consegue ler esses metadados e incluir todos os dados automaticamente para os artigos mais recentes. Para os artigos mais velhos, do ano 2000 para lá, né, para trás, você tem que inserir manualmente, ele não pega todas as informações, então o texto sai com alguns errinhos. Mas a vantagem é que quando você faz isso no Mendeley, você só tem que fazer isso uma única vez na sua vida. Tá? Porque depois que ele salva, tá tudo certo, e você consegue fazer a citação de forma correta sempre que você precisar. Tá? Então, o Mendeley. O Mendeley, ele é um software livre, né? Ele é financiado, né, por todas essas universidades, aqui institutos, como vocês veem, tanto nos Estados Unidos, né, como na Europa. Então, ele tem um amplo acesso mundial e as pessoas utilizam, inclusive hoje, já existe um tipo de publicação dentro do Mendeley chamado Mendeley Data, que você consegue publicar apenas os dados. Então, por exemplo, você publica o teu artigo numa revista, né, ou o teu TCC, né,
você publicou ele numa revista, e você consegue fazer uma publicação de dados. O que é uma publicação de dados? Você deixa seus dados brutos ali, não tão brutos, né? Você faz algum tipo de tratamento, mas assim, são curvas do Origin, né? Ou dados para que as pessoas consigam plotar suas curvas, imagens de MEV, imagens até de cultivo de bactéria, né? De ensaios em geral que você tenha feito que permite que os seus dados sejam aferidos para ver se existe confiabilidade ou não, ou até, a partir dos seus dados, outras pessoas conseguem, inclusive, fazer algum outro tipo de estudo e comparar. Então, você cria dados, né, na literatura para que novas pesquisas aconteçam. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? O Mendeley é um software acadêmico que ele como eu falei, ele é muito versátil, ele é compatível com Windows, Macintosh, Linux, né? Então, ele gerencia, né? O que é gerenciar? Você tem uma biblioteca, você consegue dizer a qual, você pode criar pastas dentro dessa biblioteca, dizer a qual pasta ou qual assunto cada artigo corresponde. Você consegue compartilhar artigo, então tem algumas possibilidades dentro do Mendeley lá que você consegue compartilhar uma pasta inteira, por exemplo, com o teu orientador, né? Para ele visualizar o que você está lendo. Você pode ler dentro do Mendeley, que ele tem como se fosse um visualizador de PDF. Você pode fazer notas, né, anotar algumas coisas que você acha importante, grifar, colocar mensagens. Você pode colocar alguns tags, né, que são algumas palavras-chave que te lembrem do com o que aquele artigo está relacionado. Ele está disponível, como eu falei para vocês, tanto online, então você tem essa biblioteca online, que ela serve só para você transportar os dados de um lado para o outro, e a biblioteca física, que é quando você baixa o desktop do Mendeley, né, que é o programa mesmo que fica no computador. Então, a primeira coisa que vocês devem ter feito lá é o perfil, né, ele não é essencial para que vocês possam utilizar, então tem um exemplo aqui, né, no site do Mendeley, você vai ter uma página lá que se alguém entrar, né, você consegue visualizar lá o nome da pessoa, enfim. Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu. Como eu já falei, dentro do Mendeley, né, tem uma parte do search que você consegue procurar papers, né, que são os artigos, procurar grupos de pesquisa que trabalhem com aquele assunto específico, e procurar por uma pessoa, né? Então, essa pessoa seria um autor que vocês têm interesse, vocês acharam trabalhos, mais de um trabalho dele, que pode ter relevância para o TCC de vocês, e aí vocês vão procurar o autor para ver se vocês encontram mais informações sobre ele, né? Ou até seguir o autor, porque você recebe mais informações e a cada atualização você recebe uma mensagem via e-mail. Tá? Agora, o assunto mais importante, que é criar a biblioteca. Tá? Então, como eu falei, tem várias formas de você criar a biblioteca, você não precisa partir do zero, porque todo mundo já tem, ou deve ter pelo menos um artigo aí, uma monografia, né, alguma coisa que já tenha um primeiro contato com o assunto do TCC. Geralmente, esses arquivos, eles estão em PDF, né, no caso do Mendeley, ele precisa estar em PDF para você adicionar dentro da plataforma. Tá? Então, você pode partir daí, começar com um arquivo em PDF, né, ou adicionar manualmente, ou fazer online, como a gente vai fazer. Tá? Então, aqui é a minha biblioteca, eu tirei um print screen da biblioteca. Então, só para mostrar para vocês o que significa cada coisa. Tá? Aqui, eu tenho o Mendeley Literature Search. Se você clicar aqui, ele abre uma janela para você fazer pesquisa dentro do Mendeley, tá? Que tipo de pesquisa? Com as palavras-chave que vocês já usam para procurar dentro do Scholar ou do Science Direct, você procura dentro do Mendeley, e aí ele já baixa a referência, e se tiver o artigo, ele baixa também, tá? Então, já fica tudo salvo ali dentro dessa pasta do Mendeley. Aqui, você tem a minha biblioteca, tá? Aqui onde está clicado, All Documents, ele mostra tudo que está na tua biblioteca, como se ele colocasse assim à vista todos os documentos que você tem. Aí você também tem os adicionados recentemente, né? Os últimos artigos que você adicionou, se você, e qual artigo que eu adicionei, não lembro o autor, você coloca recentemente e ele coloca só os últimos que você adicionou. E os últimos que você leu, né? Então, se você leu alguns artigos e você quer saber se perdeu ali na hora de abrir o artigo, que é importante, não adicionou nenhuma tag, ele adiciona ali os artigos lidos recentemente.
Favoritos, né? Você pode marcar com uma estrela os seus artigos favoritos. Os que precisam de revisão, tá? Geralmente ele marca isso sozinho quando a referência não está correta, ele não está entendendo bem, ou você pode marcar também, né? Adicionar ele nessa pasta. As suas publicações, aqui ele só para não classificados, né? E aí você pode, aqui aparece uma pastinha, né? Que é a pasta ambiental, mas eu tenho diversas pastas dentro do Mendeley para me organizar. Deixa eu falar de uma diferença. Então, se vocês olharem aqui, ó, né? Eu tenho artigos que eu tenho um símbolozinho de um PDF, e tenho referências que eu não tenho, né? Cada linha dessa é uma referência. Então, para as linhas onde eu tenho o PDF, significa que eu tenho o PDF linkado a esta referência. Então, eu consigo, dando 2 cliques, abrir, né, o PDF e fazer a leitura dentro do Mendeley. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Como importar, né, como adicionar arquivos para dentro, né, dessa biblioteca que vocês estão criando. Então, existe uma forma de importar, se por acaso você já tem uma biblioteca fizeram em outro software, por exemplo, Bibtex, EndNote, né, ou outros gerenciadores de referência, não é o caso aqui, mas tem essa possibilidade também, vocês podem importar. E aí importa, e essa biblioteca fica dentro do Mendeley. A outra forma é através da adição de arquivos, né? Você pode adicionar uma pasta inteira. Então, se você tem uma pasta lá que diz assim, artigos TCC, você pode adicionar a pasta inteira. E tem a opção também de você colocar watch folder. O que é o watch folder? Se você tem uma pasta lá, arquivos TCC, e você coloca em watch folder, cada vez que você colocar um artigo lá, automaticamente o Mendeley vai entender que você quer que ele reconheça essa referência. Tá? Então, é uma coisa bem versátil, porque você pode ir adicionando lá, e aí, se der algum problema, você corrige só os que derem problema. Mas geralmente não dá, né? É difícil dar algum problema nesse caso, se os artigos forem recentes. E tem a possibilidade de adicionar a entrada manualmente. Para quando que a gente utiliza essa ferramenta? Então, ela é muito utilizada quando você tem que adicionar livro, TCC, dissertação, né, monografias em geral, então você coloca manualmente, porque você tem que adicionar, porque nesses arquivos geralmente não tem metadados, e aí o Mendeley não consegue entender, tá? Ou quando você baixa, né, a referência, mas ela vem com algum problema, aí você faz a edição manualmente também. Então, todas as informações estão aqui, né, no tipo da referência, né, o título, o autor, né, então, o sobrenome, o primeiro nome, ano, volume, a edição, número de páginas, o abstract, né, então você consegue dar uma lida no abstract, tags, essas tags eu que coloco, tá, então se eu achar que esse artigo ele é importante para tal coisa, eu vou lá e coloco uma tag, que é uma coisa minha, uma informação que serve para cada um de vocês, né, gerenciar esse artigo, lembrar dele, é uma coisa que, por exemplo, esse daqui é um artigo importante TCC, você pode colocar lá, importante TCC, né? E aí ele adicionou essa tag aí, tá? Aí, author keywords, né? Então, são as palavras-chave que os autores atribuíram, né, na hora da submissão. E aqui o DOI, né, que às vezes ele cita também o DOI, se vocês clicarem para o DOI, vocês conseguem também acessar o artigo online. Tá? Então, se eu clicar aqui, né, eu vou para ele abre uma nova aba e você consegue fazer a leitura do artigo. Tá? Continuando o DOI e vocês clicarem na lupinha, ele atualiza com as informações novas. Tá? Então, você não precisa adicionar manualmente, se tiver o DOI. Ele já faz isso, porque as editoras fazem sempre atualizações dos artigos que estão na plataforma, então fica mais fácil de trabalhar com eles. Tá? Uma coisa que eu preciso que vocês façam é, lá no Mendeley Desktop, vou voltar aqui, tá? Vocês têm essa janela aqui do Mendeley, certo? Estão visualizando? Isso. Aí vocês vão aqui, ó, em Tools, Install Web Importer. Aí, esse Install Web Importer, ele vai pedir para vocês instalarem um executável.
tá? Que aí depende do qual navegador que vocês estão utilizando, se é o Chrome, o Internet Explorer ou o Mozilla, tá? Get Web Importer for Chrome, porque é o que eu estou usando, tá? E vai aparecer esse botãozinho, vocês vão clicar ali, e aí ele vai pedir para você instalar, desculpa, falei aplicativo, mas na verdade é uma extensão, né? No meu caso, como eu já tenho instalado, a única opção é remover do Google Chrome. Só que vocês, como não têm, vai ter a opção de, né, instalar ou adicionar ao Google Chrome. Vocês instalam, se tudo correr bem, do lado aqui, ó, né, onde vocês digitam o endereço do site, vai aparecer esse ícone que é o Mendeley Web Importer, né? Esse ícone que vai permitir que a gente consiga baixar as referências a partir de uma pesquisa que eu venha fazer no Google Scholar, por exemplo. Tá? Então é importante que vocês façam isso. Todo mundo está conseguindo fazer. Se alguém tiver algum problema, avisa, compartilha a tela que a gente resolve, tá? Isto, tá? Então, vocês vão instalar a extensão, né? E aí ele vai aparecer algumas informações e tal. E aí esse link aqui, esse ícone aqui vai aparecer, mostrando que essa importação via web agora está disponível e habilitada dentro do navegador da internet. Tá, então agora o que a gente vai fazer? Uma pesquisa, né, no Google Acadêmico para poder fazer, né, para poder baixar algumas informações. Tá, então vocês vão entrar aqui na página do Google Acadêmico, né, procurar por uma palavra-chave que está relacionada com o TCC de vocês, né, que eu até digitei errado, mas sorte que o Google é espertinho, ele corrigiu. E aí, dentro dessa busca, ele coloca, né, no meu caso, ele é 22.900 resultados, né, lógico que não tem como ler tudo isso. Então, eu vou ter que fazer, e até porque muito que ele coloca ali não está relacionado ao que eu estou trabalhando. Então, a gente pode classificar essa pesquisa, né, por período específico, ou colocar só artigos mais recentes, né, ou classificar por relevância, ou classificar por data, né, ou com qualquer idioma, se eu quiser só em inglês ou só português, né, ele coloca. Se eu não quiser incluir patente e não quiser incluir citações, tá, citação é tipo essa daqui, ó, Advanced Biomaterials for Skeletal Tissue Regeneration, só que aqui é uma citação, ó, várias pessoas, né, 253 citaram esse artigo aqui, então é uma citação. Para mim, não faz sentido nesse momento, tá? Então eu vou desabilitar essas duas opções, né? Vou dar um Enter novamente, e num período específico, vou colocar de 2015 até 2021. Por que eu posso colocar até 2021? Não que eu estou prevendo o futuro, né? Só que algumas revistas, ela já têm edição para 2021. Artigos que já foram aceitos só serão publicados em 2021. Publicados não, na verdade, assim, a edição é de 2021, apesar dele já estar online, tá? A edição impressa sai em 2021, mas a edição online já está disponível. Tá? Então, se eu coloco aqui pesquisar, aí ele colocou, né, agora deu uma refinada, e eu quero classificar por relevância. Né? Então, eu já estava nessa opção de relevância. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou pegar um da Elsevier, que eu tenho certeza que vai dar certo, né? Que é uma editora que ela contempla a grande parte das revistas, muito importante, né? Essa editora. E aí tem um artigo aqui, ó, né? Trends in Biotechnology, e o título, tem os autores, aqui, ó, vou ter mais informações de cada autor, a afiliação deles, e o abstract, né, e as palavras-chave. Aí, o que acontece? Como eu não estou usando a internet da universidade, eu não vou conseguir acesso a esse artigo. Se eu colocar aqui Get Access, ele pede para eu comprar, né, por R$ 35,95, né, dólares esse artigo. Mas eu só quero a referência dele, tá? Então, o que eu vou fazer? Tem algumas formas, por exemplo, ó, export, save to Mendeley, ou você pode salvar como Bibliotex e importar, que é mais difícil, ou eu simplesmente clico nesse botão do Mendeley, e aí ele vai abrir uma janelinha, né, que é o que está acontecendo aí,
para fazer a importação. Tá? Tá? Então, aí, o que acontece? Ó? Tem uma opção aqui que ele fala Add PDF if available, ou seja, baixe o PDF se tiver disponível. Se vocês fizerem essa pesquisa dentro daquela plataforma CAF da biblioteca, que eu mostrei naquela aula que a gente teve presencial, dentro do site da CAPES, tudo está disponível, quase tudo. E aí você consegue fazer ele consegue baixar os PDFs automaticamente, tá? Aí, aqui dentro, ó, ele pede onde que você quer salvar. Que ele tem minha biblioteca, ou você pode salvar direto dentro das pastas de que você tem interesse. Então, vou marcar aqui, ó, essa pasta que eu quero que ele baixe, né, dentro que eu quero que ele baixe esse artigo dentro dessa pasta. Aí, além disso, ele traz algumas referências que você pode não ter encontrado ainda, mas que estão, de alguma forma, relacionadas a esse artigo. Né? Ou tem palavras-chave semelhantes, ou esses artigos citam esse, e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, Engineering Immunomodulatory Biomaterials, né? E assim, se você for olhar, né, tudo relacionado à biotecnologia, enfim. Pode ser que alguns desses artigos tenham interesse para vocês, e aí vocês podem marcar, né? E aí ele vai fazer, né? Vou adicionar, né? Então, quando você coloca o add aqui, ele vai demorar um tempinho, porque ele vai baixar só os arquivos que você pediu, né? E aí ele vai baixar na tua biblioteca, tá? O que acontece? Quando você está lá na tua biblioteca, né, você está aqui em All Documents, ou no meu caso que eu coloquei nessa pasta Biomaterials, é uma pasta gigante, né? Não vou saber onde é que foi o artigo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, in Recently Added. Só que aqui também, né, ó, adicionados no dia 25 de março, já faz 5 dias, porque eu estou escrevendo um review e eu estou fazendo algumas pesquisas relacionadas, né? Não é isso que eu quero. Então, onde foram parar essas 3 bibliografias que eu acabei de adicionar? Para você usar o desktop, né, cada vez que você baixa o artigo lá usando essa metodologia que eu acabei de falar, você tem que voltar aqui no Mendeley e apertar nessa tecla Sync, que é sincronizar. Tá? Quando você sincroniza, aí ele vai se comunicar com os seus a sua plataforma online, tá? Então, que são esses trabalhos aqui, ó, tá vendo? Ó, né? Os trabalhos que eu acabei de adicionar, eles estão aqui, como eu não tenho acesso ao PDF, não aparece, mas eu tenho acesso aqui, né, opa, ele ainda tá lendo, aqui, ó, né, ao abstract. Tá? Como vocês podem ver, apareceu uma mensagem amarelinha, né, dizendo que tem os detalhes, eles precisam ser analisados, né? Então, eu vou clicar aqui, né, ver o que tá. Você pode, inclusive, comparar com o artigo, né? Aqui está faltando informação da edição, número de páginas, né? E eu posso clicar aqui, e aí ele já atualizou algumas coisas que não tinha. E vou colocar que os details are correct. Né? E a mesma coisa para o outro, né? Vou atualizar aqui pelo DOI. Aí ele atualiza algumas informações que não tinha, ó. E agora tá tudo certo. Tá? Então, aí depois que ele tá já nessa plataforma, eu consigo usar ele no Word. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, vocês vão fazer essa pesquisa, né? No caso ali, fiz com TO2, clicar no ícone, marcar a opção, né? Aqui tá diferente porque ele atualiza, né? Sempre. Então, esse material aqui do Mendeley é do ano passado, vocês podem ver que já tem uma diferença, assim, na interface do software, né? Mas a forma de mexer nele é bem intuitiva. Tá? Então, você pode tanto salvar na pasta raiz, que é minha biblioteca, ou My Library, ou salvar nas pastas que você já está procurando. E também sempre lembrar de sincronizar quando vocês forem fazer. Não precisa sincronizar a cada busca,
né? Você tem que sincronizar quando você for utilizar, ou terminou de utilizar, de fazer a busca, sincroniza para tudo ficar salvo dentro do teu desktop. Tá? Agora gerenciando esses documentos e essas referências. Tá, então você pode, quando você está. Deixa eu voltar aqui, né? Procurando algum artigo, tem várias formas de você achar, né? Então, por exemplo, aquele artigo lá que eu estava procurando, que eu coloquei importante TCC, deixa eu colocar em All Documents e colocar My Tags, tá? Então, aqui são tags que eu adicionei em todos os artigos que estão nos documentos, tá? Então, eu coloquei aquele artigo lá importante TCC, eu clico aqui, ele está aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser filtrar um outro artigo um autor que eu uso muito, né? Que é o Patrick Chimuk. Então, vou colocar aqui, ó, vou procurar pelo nome dele. Chimuk, ó. Então, depende da forma como ele está sendo citado, né? Tenho esse, tenho todos esses, tá? Então, você consegue achar tanto pelo autor, quanto autor keywords, tá? Então, eu quero um tema, drug delivery, tá? Então, eu vou olhar os artigos que tem como palavra-chave drug delivery. Tá? Então, essas são todas ferramentas que vão ajudar vocês na hora de vocês encontrar os artigos, né? Ou ler os artigos. Você baixou tanta coisa que está perdido lá no que você como que você vai achar tudo aquilo. Então, aqui você consegue ver. Drug delivery, tá? Então, os artigos de drug delivery, desta forma, ou drug release kinetic, enfim, né? Drug release mechanism e assim por diante. Tá? Então, ele tem uma forma bem inteligente de você achar. Eu vou pegar um arquivo aqui. Né? Ele vai abrir, vai mostrar e vai marcar as palavras que eu procurei dentro do artigo. Tá? Então, se algum artigo falou meio por cima, ou você leu meio por cima alguma coisa e você ficou com aquela palavra, você consegue procurar por essa palavra e achar, né, os trabalhos dentro da plataforma, dentro do Mendeley. Tá, então foi o que a gente fez aqui, né? A gente vai fazer agora uma leitura, né? Mostrar como que faz essa leitura dentro do Mendeley. Tá, então eu consigo dentro do Mendeley sublinhar, adicionar nota, selecionar texto, copiar, né? E assim por diante. Tem várias formas de trabalhar dentro do Mendeley. Então eu vou olhar ali, né? Então agora, como vocês podem ver também, a interface já é diferente. Então aqui, ó, eu consigo, por exemplo, vou grifar uma parte aqui, ó. Eu consigo grifar, eu consigo adicionar uma nota, tá? Então, eu clico aqui e vou adicionar uma nota. Teste TCC, tá? Esse aqui eu nem sei o que é. É só para mexer, selecionar o texto, zoom, né? Para ele se ajustar o texto, né? Para ficar conseguir ler ou só ver onde que está, por exemplo, uma figura, uma tabela que você está procurando, full screen, e aí tem essa opção de sincronizar, mas é a mesma que a gente já fez anteriormente. Tá? Ou sincronizar com alguma coisa que você já leu em outra plataforma, ele sincroniza dentro desse arquivo aqui que está no Mendeley. Deixa eu ver. Tá, então aqui, ó, quando você coloca uma nota, do lado dos detalhes do artigo, né, que era onde a gente estava olhando ali, ó, então aqui, né, eu tenho os detalhes do artigo. E todas as notas, tudo que eu escrevi sobre ele, aparece aqui, ó. Tá, então, teste TCC e assim por diante. Então,
coisas que eu colocar nas notas, eu consigo depois ter acesso aqui, né? Se eu citar ou colocar o filtro aqui, eu consigo ver quais são as minhas notas. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com drug delivery, eu posso colocar alguma informação importante, que é alguma droga específica que eu estou estudando, e ela pode ser importante no texto que eu estou escrevendo, tá? E agora, citando as referências. Lógico que vocês podem utilizar o PDF que você já utilizou, o Adobe, né, para fazer a leitura. Só que o Mendeley, como tem essa possibilidade de você adicionar os tags e as notas, ele pode ser bem mais versátil, porque você não perde informação. Então, aquela coisa, eu não lembro onde eu li esse artigo, não lembro qual era o autor. Então, se você lê dentro do Mendeley, todos esses problemas ficam resolvidos, né? Porque você adiciona as notas ali e o software, ele gerencia essas notas que você adicionou. Tá citando as referências. Então, agora eu preciso que vocês vão em Tools, install MS Word Plugin, né? Então, aqui, ó, Tools, install MS Word Plugin. No meu caso, eu só tenho um uninstall, né? Então, eu não vou mexer nisso porque, né, para vocês conseguirem fazer isso, vocês não podem ter nada do Windows aberto, do pacote, né? Nem o Word, nem PowerPoint, nem Excel, nem nada. E aí vocês fecham tudo e clicam em Install MS Word Plugin. Tá? Quando vocês instalam o MS Word Plugin, daí vocês vão no Word, abrem o Word, inicializam, aí tem uma parte aqui, uma aba chamada Referências. Dentro dessa aba Referências, vocês vão encontrar, agora deixa ele pensar um pouquinho, tem muita coisa aberta. Aqui. Tá? Então, ele vai abrir, né, as referências, tem inserir nota e rodapé, outro tipo de referência, a gente colocou lá inserir sumário, né, inserir legenda. Aqui também tem insert citation e os ícones aqui do Mendeley. Tá? Então, você pode abrir o Mendeley Desktop direto do Word, clicando aqui, né, ou adicionar as referências, né, usando esse ícone aqui. Tá? Então, eu vou escrever um texto teste ali só para vocês verem como é que funciona, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, os biomateriais são uma classe de materiais utilizadas para reposição de tecidos humanos, tá? Uma descrição genérica. Quem disse isso? Tá? Então, eu posso ter lido isso em algum material ou, né, eu li várias definições que me levaram a formular esta frase. Então, eu vou inserir mais de uma. Vou colocar no final da frase aqui, insert citation, aí vai aparecer essa janelinha. Então, eu vou inserir, né, algumas citações. Tá? Então, eu vou procurar por palavras que tenham biomateriais. Então, vou colocar essa, sei lá, outro autor. Pegando. Isto. Vou pegar mais um. 3, né? Aí ele vai formatar a citação, ele dá uma travadinha antes, porque colocou só 2, eu consigo editar a citação, tá? Se eu quero colocar mais algum materials, ele atualizou ali para 3, né? Aí eu vou escrevendo meu texto, né? Então, isso aqui seria a introdução, materiais e métodos, enfim, né? Tem toda a estrutura do texto, né? Meu Deus, mas no final vou ter as referências. Vocês podem perguntar, eu citei aqui, ficou 1, 3, mas onde que estão as referências? Tá, então, no final do texto, vocês vão colocar lá referências, e aí tem um ícone chamado Insert Bibliography.
Aí vocês clicam nesse insert e ele adiciona automaticamente toda a bibliografia utilizada, tá? Vocês vão adicionar mais coisas, né? Vão adicionando o texto ali. Um tipo de biomaterial é o colágeno. E aí eu vou colocar mais referências. Colágeno. Colágeno. Então eu vou colocar aqui. Enfim. Aqui. Ok, né? Aí ele colocou aqui e automaticamente ele já atualizou a bibliografia, tá? Como que ele está colocando essa bibliografia? No meu caso, eu já tenho o estilo ABNT português numerado, que é uma que eu utilizo. Mas existem vários tipos de ABNT. Por exemplo, aqui, ó, se eu mudar o estilo para autor data, ele coloca aqui, ó, no estilo autor data. Tá, aqui, esse aqui é a Universidade Estadual Paulista. A Federal de Minas Gerais já tem um outro estilo. Aqui é em itálico. Deixa eu procurar mais estilos. Vou colocar aqui só as que eu tenho instaladas, que são a BNT, ó. Eu tenho Espírito Santo, né? Federal do Paraná. Vou usar esse estilo. Ó, mudou também. Tá, então, a versatilidade do Mendeley é nisso daí. Então, você pode usar, mudar. Ó. Então, eu vou agora, não é mais um TCC, eu vou publicar numa revista. Journal of Biomedical, alguma coisa que eu não vi ali. Biomedical Science, mesmo jeito. Medical Association, tá? Ele muda automaticamente o estilo, tanto no texto quanto nas referências. Então, ali no caso do autor data, olhem que a citação no texto também é diferente, tá? Do que é na... E aqui eu tenho o nome do autor. Tá? Então, é bem fácil de trabalhar e aí vocês podem utilizar vários estilos. Tá? Então, como eu falei, aqui tem os instalados, né? E aqui tem um que eu já editei. Deixa eu ver. Isto, que é um autor data, mas é editado. E aí, deixa eu ver se eu tenho algum editado que não vai ter. E vocês, como vocês não têm instalado, vocês vão ter que vir aqui em Get More Styles, colocar ABNT, dar um Enter, e aí ele vai abrir todas essas opções. Essa aqui do estado maior também é uma opção. Que ele não atualizou. E tem algumas que estão com um probleminha, aí você tem que instalar de novo. Tá, então, ó, tem várias universidades, vários institutos que já têm o seu próprio estilo. Tá? O TF ainda não tem, porque a gente não definiu o nosso estilo. Então, ela deixou livre para utilizar, né, o estilo da BNT, sem estipular um estilo específico, né, da BNT, assim, se é itálico, se é negrito, se é autor data ou se é numérico. Hoje você pode usar qualquer um dos dois, tá? Porque os dois são permitidos pela BNT, tá? Então, tem um estilo, tem um documento da UTF, mas ele não foi votado, ainda não está aprovado, que ele fala especificamente do estilo. Então, se vocês quiserem seguir aquele estilo, eu acho mais fácil do que ficar pulando assim de um para outro. Tá? Então, se esse ano for aprovado, eu vou criar um estilo dentro do Mendeley CSL, né, que é a parte de você criar esse tipo de referência, tipo de estilo de referência, e vou disponibilizar para vocês. Ó, tem alguns que tem um update, tá vendo? Esse update significa que ele foi revisto, tá? Então, você pode atualizar e ele já vai alterar, já vai fazer essa atualização, porque às vezes dá uns bugs, né? Como ele é livre, muita gente mexe, às vezes acontece, né? E você pode incluir, né? Fazendo a citação aqui, ó, fazendo a modificação, né, nessa extensão aqui,
vocês podem modificar de acordo com o que o documento pede. Tá, deixa eu ver onde paramos. E aqui. Isso aí. Tá, então, alguém ficou com alguma dúvida em relação a como fazer citação, como colocar os artigos? Ah, eu falei para vocês que daria para colocar a partir de artigos na biblioteca, né? Então, deixa eu ver aqui. Google Drive. Então, aqui, ó, por exemplo. Não sei se eu tenho esses aqui dentro do Mendeley, porque eu acho que não, porque eu pesquisei em outro lugar. Mas eu posso adicionar essa pasta inteira, ou eu posso abrir ele no Mendeley. Então, eu posso clicar aqui, ó, nesse artigo e abrir com Mendeley. Quando eu faço isso, tá vendo? Ele já coloca o link aqui, ó, do artigo e já preenche com os metadados. Como esse artigo ele é recente, né, 2020, ele já preenche tudo automaticamente. Ou eu posso vir aqui, ó. Não, vou colocar aqui. Watch folder. Mas eu coloquei aqui artigos. Então, eu vou pedir para ela adicionar essa pasta. Ok, apply. Ok. Tá, então, olha, ele está adicionando uns artigos aí que eu não pedi para ele colocar. Tá, então, se eu for aqui em Recently Added, ó, eu tenho esse artigo eu pedi para ele colocar, e esses outros ele colocou porque eu pedi para ele assistir a pasta. O que é assistir a pasta? Qualquer coisa nova que esteja ali para ele adicionar na biblioteca. Tá, então eu posso fazer isso com qualquer pasta que é possível que eu adicione algum artigo. E aí automaticamente ele vai adicionar aqui. Tá, e vocês podem utilizar já na citação. Tá, isso aqui, ó, por exemplo, ele tá com a Journal Article, mas não é um Journal Article porque é uma norma da STM. Aí eu tenho que colocar aqui como um estatuto, né? E, ó, e aí ele já atualiza algumas coisas, né? Se eu tiver ISBN, essas coisas, eu atualizo aqui. E essas coisas eu tenho que adicionar manualmente, ó. Código, número do código, né? Nesse caso, é E214913A. País, então vou preencher, né? De acordo com o que eu precisei utilizar, né? As informações que eu tenho. E ele vai estar de uma forma diferente, né? As normas, tá? Então eu posso adicionar, como eu falei, direto ali, ou eu posso clicar, fazer assim, ó, e copiar para cá. Ele também vai fazer a leitura. Adicionar dessa forma, né, o arquivo, a pasta inteira, ou pedir para ele assistir a pasta, que eu acho que é a forma mais eficiente, porque ele adiciona ali, e quando você adicionar mais artigos, ele vai alimentando a tua base de dados automaticamente. Também acontece de você adicionar algum trabalho, às vezes, que já está na tua biblioteca. Daí ele pergunta, esse trabalho já está aqui. Aí ele mostra uma janela com os dois. Essas referências são as mesmas, e aí ele faz um merge, ele compila as duas informações numa só, porque às vezes está faltando uma coisa numa e está sobrando na outra. Aí ele combina as duas informações e fica com uma referência mais completa. Tá, então eu acho que o que eu tinha para falar do Mendeley era isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida.